Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. Nessa aula de hoje eu vou fazer o passo a passo separadinho só desta bolinha em amigurumi, que é a bolinha que eu utilizo como terrinha para os nossos cactos. Que daí assim a próxima aula que eu vou gravar, que vai ser desse cacto aqui, ela não fica tão extensa do que se eu tiver que fazer o cacto e mais a terrinha junto. Então já vai ter a terrinha separada. Então, para essa terrinha, para essa bolinha que vai ser a nossa terrinha, o que a gente precisa? A gente precisa da linha amigurumi, cor 7567, cor cacau, agulha de crochê no tamanho 3 milímetros, tesoura e agulha de tapeçaria para o arremate e um marcador. Esse marcador, se você não tiver, você pode utilizar um fiozinho de outra cor que vai fazer o mesmo trabalho, tudo bem? E também um pouco de enchimento para a gente deixar ela cheinha. Vamos começar? Então, para começar esse trabalho, a gente faz um anel mágico. Então, o anel mágico eu seguro o fio, passo pelos dois dedos, puxo e fecho. Assim. Dentro desse anel mágico, então, a gente vai fazer agora 6 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feitos os 6 pontos baixos, eu vou pegar esse fiozinho, vou puxar ele e fechar bem fechadinho o meu anel mágico. Na segunda carreira do nosso trabalho, a gente vai então fazer 2 pontos baixos em cada ponto de base, ou seja, a gente vai fazer 6 aumentos, uma sequência de 6 aumentos. Tem que ser nesse primeiro pontinho aqui, senão vai faltar um. Isso. Cuidar para pegar todas as alcinhas do fio, senão acaba enfraquecendo o trabalho. Eu já vou deixando esse fiozinho aqui junto para deixar ele mais firminho e não abrir o nosso trabalho depois. Então, vamos lá. Primeiro. Segundo. Então, esse primeiro é sempre o mais complicadinho da gente fazer ele. Os próximos já vai ser bem mais fácil. Aqui. Segundo ponto baixo. Agora, eu já começo a marcar, como ele é um trabalho em espiral, para a gente não perder o início e o final de carreira. No segundo ponto, então, também 2 pontos baixos. Então, viu que esse já foi bem mais fácil de introduzir a agulha. Terceiro ponto, também 2 pontos baixos. E assim a gente faz até o final da nossa carreira. Já finalizei minha primeira carreira, então, foram 2 pontos baixos em cada pontinho da primeira carreira. Finalizamos com um total de 12 pontos. Na terceira carreira, a gente vai fazer agora um ponto baixo, sozinho, e 2 pontos baixos juntos, ou seja, um ponto baixo e um aumento. Então, primeiro ponto baixo, sozinho. No próximo, a gente vai fazer 2 pontos baixos num só. E é essa sequência que a gente vai usar por toda essa volta. Marco o meu primeiro ponto da carreira para não perder. E vamos dar sequência, então. Um ponto baixo, 2 pontos baixos juntos. Então, um ponto baixo e um aumento. E a gente faz isso por mais 4 vezes até finalizar a carreira. Voltei, já finalizei minha terceira carreira. Nessa terceira carreira, a gente finaliza com 18 pontos baixos. Na próxima carreira, então, a gente inicia fazendo um ponto baixo sozinho, mais um ponto baixo sozinho, 2 pontos baixos. Marco o início da minha carreira. E no próximo, no terceiro ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos juntos. 1, 2, mais uma vez. 1, 2 pontos baixos sozinhos. No próximo, um aumento. 1, 2.
Faço isso por mais 4 vezes e finalizo a carreira com 24 pontos baixos. Então, lembrando, 2 pontos sozinhos e um aumento. 2 pontos sozinhos e um aumento até o final da carreira. Vou finalizar aqui e já volto com vocês. Finalizei minha quarta carreira, já tô com 24 pontos baixos nessa carreira. Na próxima carreira, na quinta carreira, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento. Então, 2, 3 e no próximo um aumento. E a gente segue essa sequência até o final da carreira, 3 pontos baixos e um aumento. Na sexta carreira, a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento, 6 vezes. Na sétima carreira, 5 pontos baixos e um aumento por toda a carreira. Então, a gente vai finalizar a sétima carreira com 42 pontos baixos. Então, sempre seguindo essa sequência. 6 pontos baixos, 2 pontos baixos em cada ponto de base, 12 pontos. 1 ponto baixo e um aumento por 6 vezes, 18 pontos. 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, 24 pontos. 3 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, 30 pontos. Na sexta, 4 pontos baixos e 2 aumentos por 6 vezes, 36. E na sétima, 5 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, fechando 42. Quando eu finalizar a sétima carreira, eu volto aqui com vocês. Finalizei aqui minha sétima carreira. Tenho, então, 42 pontos na minha volta. Eu faço desse tamanho, com 42 pontos, fazendo aumentos até chegar aos 42 pontos, porque essa terrinha eu vou usar neste vasinho aqui. Se eu fizer maior do que isso, não vai entrar no meu vasinho. Se eu fizer menor, vai ficar frouxinho e não vai parar, não vai parar bonitinho assim, vai descer lá no fundo do vasinho, que não é o que eu quero. Eu quero que ele fique firminho, para que o cacto fique bem firme no vaso. Se você for usar um vaso maiorzinho, talvez você tenha que fazer até 48 pontos ou até 54 pontos. Se for usar um vaso menorzinho, talvez 30 ou 36 pontos. Vai depender do tamanho, realmente, do vasinho que você vai utilizar para colocar seu cactus. A partir de agora, então, eu vou fazer 6 carreiras de 42 pontos, ou seja, sem aumentos e sem diminuições, só ponto sobre ponto em todos os pontos dessa base. Então, da carreira 8 até a carreira 13, 42 pontos em cada, ponto sobre ponto. Vamos começar aqui, para você ver. Então, 1, 2, coloco o meu marcador, para não perder o primeiro ponto da carreira. 3, 4, 5, 6. Aqui, onde se eu continuasse aumentando, aqui eu teria que fazer 2 pontos. Mas como eu vou fazer ponto sobre ponto, eu faço um ponto e já passo para a próxima. E vou seguindo essa sequência até o final, simplesmente ponto sobre ponto, fazendo 42 pontos nessa carreira. Vou terminar as minhas 6 carreiras de ponto sobre ponto e já volto aqui com vocês para ver como que tá ficando. Finalizei aqui minha 13ª carreira, então, a sexta das 6 carreiras de ponto sobre ponto. A partir da próxima, agora, da 14ª, a gente vai começar a fazer as diminuições. Então, nessa primeira, na 14ª, a gente vai fazer 5 pontos baixos. 1, 2, coloco o marcador para não perder o primeiro ponto da carreira. 3, 4, 5. Depois desse quinto, agora vem o nosso primeiro ponto de diminuição. Então, como que a gente vai fazer esse ponto de diminuição? A gente vai pegar a primeira alcinha do primeiro ponto, só a primeira alcinha, e a primeira do segundo ponto.
passa o fio e finaliza o ponto baixo. Faço de novo 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, e agora eu vou para a diminuição. Então, eu vou pegar primeiro ponto, primeira alcinha do primeiro ponto, uma alcinha do segundo ponto, puxo o fio e finalizo meu ponto baixo. Fiz a segunda diminuição. Vou fazer mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, uma alcinha do primeiro ponto, uma alcinha do segundo ponto, puxo o fio e finalizo meu ponto baixo. Faço isso mais 3 vezes nessa carreira. A 15ª carreira eu vou fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Na 16ª carreira vão ser 3 pontos baixos e uma diminuição. Na 18ª carreira, 2 pontos baixos e uma diminuição. E na 19ª, 1 ponto baixo e uma diminuição. Quando eu tiver finalizado até essa carreira de 1 ponto baixo e uma diminuição, que a gente vai finalizar com 12 pontos baixos naquela carreira, eu volto aqui com vocês. Finalizei a 19ª carreira. Nessa carreira, então, foi com 1 ponto baixo e uma diminuição, finalizando com 12 pontos baixos nessa carreira. Agora que já tá quase fechadinho aqui, a gente vai colocar o enchimento. Conforme eu comentei no primeiro vídeo aqui do canal, eu gosto de usar o cabo da agulha de crochê para colocar o enchimento. Ajuda, facilita aqui na hora de colocar. Você vai colocando o enchimento até ver que chegou numa textura bacana, que ficou bem, mais ou menos firminho, não bem firme, mas bem cheinho, que vai ser uma textura que vai ficar bacana para colocar, fixar o teu cacto em cima e ele não ficar torto, não ficar um vasinho bem bonitinho. Então, vou finalizar de encher aqui até a textura que eu gosto e já venho pra gente finalizar a nossa bolinha. Terminei de colocar o enchimento aqui até a textura que eu gosto, que ela fica firminha, mas não dura a bolinha. E agora, a gente vem para nossa finalização do nosso crochê. Agora, eu vou tirar o marcador e não vou mais utilizar ele. Então, nessa última carreira que eu vou fazer agora serão 6 diminuições. Então, não terá nenhum ponto sozinho, vão ser todas elas diminuições. E cuidar bastante na hora de fazer esses pontos, para não pegar parte do enchimento junto, porque senão acaba aparecendo o enchimento pelo lado de fora e daí não fica tão bonito o nosso trabalho. Tem que sempre cuidar disso. Então, primeira diminuição. Vamos lá no próximo. Pega a alcinha de um, a alcinha do outro ponto. Dá uma ajeitadinha. Puxa o fio. Finaliza o ponto baixo. Próximo. Primeira alcinha de um. Primeira alcinha do outro. Puxa o fio e finaliza o ponto baixo. 2. Mais um. Primeira alcinha de cada, puxa o fio, finaliza. 3. Primeira alcinha do primeiro, primeira alcinha do segundo, alcinha de fora, puxa e finaliza. Ainda temos que fazer mais 2. Primeira alcinha,
puxa, finaliza o ponto baixo. Mais uma vez, primeira alcinha de cada, puxa, finaliza, e agora a gente corta esse fio. Deixa só um pedacinho aqui pro arremate. Esse fiozinho aqui eu puxo, e agora eu vou colocar essa pontinha do fio que ficou aqui na minha agulha de tapeçaria, para que eu consiga fazer o arremate final aqui do nosso trabalho. Então, inseri na agulha. O que eu vou fazer agora? Vou pegar a alcinha de fora de todos os pontos que eu fiz aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu puxo bem, que ele fica bem fechadinho, quase parecendo o anel mágico aqui do começo, ou seja, um falso anel mágico. Para arrematar ficar bem certinho, eu gosto, para dar uma segurança maior, de fazer um nozinho aqui. Fiz um nozinho, então, para deixar bem firminho. Agora, eu só vou esconder essa linha. Para esconder ela, eu passo por dentro do trabalho. Levo até o outro lado, dou uma puxadinha para ficar bem certinho ali. E essa sobrinha de fio, eu corto. E já tá pronta a bolinha. Então, essa bolinha a gente vai usar, essa terrinha, a gente vai usar para todas as outras peças que eu for postar aqui no canal. Então, sempre quando chegar, se você ver o vídeo e não tiver a explicação da terrinha, volta nesse aqui que vai estar a explicação certinha. Gostou desse vídeo? Se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, me diz de onde que você está assistindo que eu vou gostar de responder seu comentário. Muito obrigada pela atenção, por ter ficado comigo até agora, e até o próximo vídeo do canal.